torcida rubro-negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Tá começando agora mais um Rádio Esportices, o programa que dá vez e voz à torcida rubro-negra, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão. Lembrando que você pode seguir o Rádio Esportices nas melhores plataformas de áudio. E você também siga as redes sociais do Esportices. Nosso Instagram é o @esporticesblogcast, o nosso Twitter é o Esportices. E a gente também tá lá no medium.com/esportices. Tabelinha Rubro-Negra. Olá, torcedor, olá, torcedora, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Rádio Esportices. Rádio Esportices aí no clima de fim de temporada, né? Depois de um ano pra lá de difícil do Esporte Clube do Recife, um ano de rebaixamento para a Série B, um ano de perda de hegemonia no Campeonato Pernambucano pro Náutico, de mais uma eliminação precoce na Copa do Brasil. É difícil encontrar algo que a gente possa tirar de positivo dessa temporada do esporte, mas vamos tentar, né? Vamos tentar fazer aqui nesse programa um balanço de tudo que aconteceu e, claro, já começar a tratar de possíveis movimentos para a próxima temporada. Então hoje eu trouxe aqui para debater comigo aqui no Rádio Esportices, ele que já é de casa, já é quase sócio aqui do programa, meu amigo Eric Bruno. Seja bem-vindo, Eric. Um abraço, saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras, meu querido Gustavo Militão, carinhosamente conhecido como Gustavinho. Foi um ano terrível, né? Um ano que a gente tem poucas coisas favoráveis para falar do clube, muitas críticas a fazer e muitos pensamentos sobre o futuro. E acho que, acima de tudo, né, Eric, é um ano que a gente tem que tirar de muitas lições, né? Para as próximas temporadas, eu diria. Talvez seja um ano para a gente analisar o esporte como um todo, né? Até como instituição mesmo, né? Para que lado o clube está caminhando, né? Para que rumo esse clube está querendo andar. Exato, Gustavo. A gente tem que olhar não só a questão de jogadores, comissão técnica, departamento médico, teve polêmica esse ano, o jogador Neilton disse que foi desrespeitado, o clube retrucou, e além disso a gente teve um total de 5 presidentes. Eu acho que um clube que passa uma temporada tendo 5 presidentes não pode ter muita coisa pela frente. E realmente não teve, né? O que alguma coisa tá errada, né? Abriu uma situação de precedente aí que eu nunca vi no clube. 5 presidentes. Eu até confundo os nomes. Tem que pesquisar aqui e anotar quando entrou, quando saiu, porque eu não lembro de todos. Eu sei quem é o atual. É verdade. Eu acho que se eu me esforçar, eu lembro de todos. Eu sei que a gente começou com um que queria se reeleger, depois se desistiu. Abriu espaço para outro, para o vice, que depois também desistiu. E aí fazem uma eleição para escolher um outro que pediu licença e agora é o vice dele que é o presidente. Que salada de gato, né, gente? Que salada. É uma confusão grande, porque uma hora a gente não entende que a pessoa quer concorrer para ganhar, óbvio, vai lá para ganhar, mas na verdade ela não quer ganhar, ela quer que outra pessoa fique no lugar, ela peça uma licença, mas aquela pessoa não está preparada, então está com outro motivo de saúde, aí vai pedir a dispensa dela, aí é assim, a gente fica sem entender, fica tentando entender, mas não consegue, porque é muita confusão no Esporte Clube do Recife. E só para lembrar pro torcedor, viu, ano que vem tem eleição de novo, viu? Final do ano tem eleição de novo. Eu já não sei mais em quem eu vou votar. Eu acho que eu poderia votar em você, Gustavinho. Se você quiser assumir a presidência do Esporte Clube do Recife. Olha, eu posso até pensar no caso. Depois de um voto desse, eu posso até pensar no caso, sim. Mas deixa passar o fim do ano, que aí a gente conversa. Aí a gente monta a nossa chapa aí. Mas vamos lá. Vamos lá, torcedor. Vamos lá, torcedora. Vamos tentar começar o nosso programa aqui fazendo uma mini retrospectiva desse ano do Esporte Clube do Recife. Um ano trágico
né, dentro de campo, fora de campo, então nem se fala. Mas eu vou pedir a ajuda aqui do meu amigo Eric para a gente debater aqui alguns altos e baixos da temporada. Então eu separei aqui algumas categorias, Eric, e eu vou perguntar para você e aí a gente fica batendo essa bola aqui, eu e você. Vamos lá, Eric, vamos começar então dentro de campo. Qual foi o pior jogo da temporada para você, Eric? Que você lembra, aquele jogo que, olha, para apagar da memória. Tiveram vários, por sinal, né? Esse ano, né? Vários. Mas um especial. Gustavinho, esse ano a gente pode fazer até uma retrospectiva dos 10 piores jogos do clube. A gente pode fazer um levantamento, a gente pode até passar uma edição especial dos piores jogos do esporte no ano de 2021. Nossa! Mas o meu favorito, que eu acho até difícil combater esse, foi aqui em Recife, né? Acho que no dia 3 de abril, 3 de abril pela Copa do Nordeste, o Sport levou um sonoro 4-0 do Ceará. O Ceará não fez força, o time do Sport também não fez, porque não tinha capacidade de fazer. E essa partida poderia ter sido uns 5, 6, acho que até uns 7-0. O Sport tomou 4, e eu acho que essa partida, para mim, fica como a pior partida do ano, porque eu assisti essa partida, tive a infeliz oportunidade de assisti-la, e foi bem triste. É verdade, eu me recordo desse jogo. Inclusive, foi esse jogo, né, que encerrou a passagem de Jair Ventura no Esporte Clube do Recife, né? Jair, que tinha segurado o Sport na primeira divisão no Campeonato Brasileiro anterior, né? Na temporada que se esticou pelo 2021. E no dia 5 de abril, Jair Ventura foi demitido do comando técnico do Esporte Clube do Recife. Assim, na época, muita gente falava que ele devia ter caído, que a época dele passou, mas se eu soubesse que viria Humberto Lousa, eu preferia que ele continuasse sendo goleado pelo Ceará. É verdade, é verdade. Bom, o meu pior jogo da temporada, o jogo mais recente, dia 10 de novembro, que foi o jogo entre Sport e América Mineiro aqui na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. Não pela qualidade do jogo, porque foi um jogo até movimentado, mas pela expectativa desse jogo, né? Foi um balde de água gelada na torcida, que ainda acreditava no milagre da permanência, mas aquele jogo foi o tipo da partida que tudo deu errado desde o começo. O gol do América logo aos 17 minutos, a expulsão do Gustavo poucos minutos depois, ou seja, uma típica e clássica tragédia do esporte em Campeonato Brasileiro. Sempre tem aquele jogo, né, Eric, que o esporte consegue fazer uma lambança épica jogando dentro de casa, né? Quer dizer, não era dentro de casa, foi na arena, mas, enfim, foi aqui em Recife. O tradicional jogo que a gente cria expectativa e leva um tapa na cara. Então... Gustavinho, eu acho que essa partida aí, a gente assistiu, inclusive, pela Rede Nacional, né, foi transmitida, foi um sofrimento tremendo, né? Aquele gol, acho que menos de 20 minutos a gente tomou um gol, teve uma expulsão. Isso. Aí o Sport vai atrás, consegue um empate, sei lá como. De 2-0 consegue empatar. Inclusive, foi uma das poucas partidas no ano que Maílson falhou, mais de uma vez, inclusive. Isso. E foi uma coisa raríssima, ele falhar, né? E ele falhar em dobro, ou seja, em 2 gols, realmente foi uma partida típica. Mas, Gustavinho, eu peço até a licença para você. Fica à vontade. Eu colocaria mais uma partida como uma das grandes tragédias do ano, e até pela questão histórica, que foi a final, o jogo da volta do Pernambucano. Sim. Humberto Lousa, ele conseguiu entrar em campo praticamente sem atacante. Ok, Everaldo, ele é um jogador que ele é atacante, eu sei. Eu sei que ele joga no ataque, mas ele jogou praticamente como ponta e se machucou cedo. Ele saiu do time logo, e o Sport só colocou centroavante, atacante de ofício em campo quando já estava perdendo. Com 10 minutos para acabar o jogo, ele entupiu o time de atacante. Eu não consigo entender como uma instituição, como alguns torcedores gostam de falar, centenária, se rebaixou a isso. Entrar numa final contra o seu segundo maior rival, que tinha um tabu de quase 60 anos, 55, 53 anos, não falha a memória agora. E a gente jogou como se estivesse jogando contra o Barcelona de Messi e Guardiola. E me desculpa, a gente não pode jogar assim. E acho que essa partida também foi um baita de um sofrimento, porque o Náutico poderia ter feito uns 3, 4, 5 gols no geral, nas 2 finais.
E nessa final teve a sorte de fazer só um. E a gente ainda conseguiu com o Mikael, né? Num estouro do relógio, achar um gol. E aí nos pênaltis acontece aquilo que aconteceu, né? A gente consegue perder. Alguns dizem que é loteria, outros dizem que é falta. Teve falta, né? Falta não, irregularidade naquele lance de Maílson, que ele adiantou, mas seria defensável. Enfim, eu não vou entrar por esse mérito. A gente jogou 180 minutos de forma vergonhosa. Então, eu não vou chegar aqui para dizer, foi por causa disso, foi porque Marquinhos bateu errado o pé. Não, o time não mereceu ser campeão, o time não jogou para ser campeão, e o treinador não quis ser campeão. Acho que isso está de bom tamanho. Tem razão. Mas vamos lá. Eric, tem algum jogo, então, vamos agora para o outro lado da moeda. Nesses jogos aí da temporada que o Sport fez, podemos ter algum jogo que tenha sido aí, que a gente possa pontuar como o melhor da temporada 2021 do Sport? Eu acho que não teve nenhum jogo, vamos dizer assim, inesquecível, né? Um jogo que a gente coloque e diga, poxa, que partida sensacional do Sport, que jogo maravilhoso. Mas teve alguns bons jogos que o Sport conseguiu fazer, principalmente depois da chegada do nosso Gustavo Florentino. Mas qual é o melhor jogo da temporada para você? Gustavinho, eu acredito que o melhor jogo, inclusive ele veio após a chegada de Florentino, foi no 31 de outubro, Dia das Bruxas, né? Opa. Foi o Sport e Atlético Goianiense, 2-0, 2 gols de Mikael. Eu não pude assistir a partida toda, né? Eu estava ocupado nesse dia. Aniversário de uma tia minha, inclusive. Um beijo para ela. Opa! Mas... Beijo pra tia do Eric também. O Sport controlou essa partida. O Sport jogou de igual para igual. Eu digo assim, de igual para igual. Não que o Atlético Goianiense seja uma máquina do futebol, mas estava em uma posição melhor. Vinha de uma fase melhor. O Sport lutava desesperadamente para não cair. E a gente controlou bem a partida. A gente conseguiu imprimir um bom ritmo de jogo. Mikael fez 2 gols importantíssimos. O segundo, para mim, foi o gol do campeonato. Inclusive, foi eleito o gol do campeonato pelo Sport TV, né? Foi eleito o gol mais bonito do campeonato. Então, assim, essa partida acho que foi a melhor do ano, mas não que as outras partidas a gente tenha alguma partida assim, nossa, essa partida realmente... Não teve nenhuma partida esse ano. Talvez o clássico contra Santa Cruz pela Copa do Nordeste, que fez um gol no último minuto, e teve um domínio muito bom contra o Santa Cruz, mas mesmo assim acho que a gente não tem uma partida esse ano para dizer essa foi a partida. Essa contra o Goianiense foi um pouquinho regular. Uhum. Então acho que o meu voto seria para ela. 29ª rodada do Brasileiro, Sport 2-0 contra o Atlético. 2 gols de Mikael, do nosso camisa 99. Eu iria votar nesse jogo se você não tivesse escolhido. Então, já que você escolheu esse, eu vou me lembrar de um jogo que pode não ter sido uma atuação tão vistosa em termos técnicos, mas foi muito importante para o momento que o Sport vivia, que foi na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, dia 3 de outubro de 2021, que foi Grêmio 1 Sport 2 lá na Arena do Grêmio. Curiosamente, ano passado, no Brasileiro do ano passado, o Sport também venceu o Grêmio na Arena, né, que foi o início da era do venturismo na ilha, né, foi a primeira vitória de Jair no comando do Sport, aquela vitória lá na Arena do Grêmio, uma vitória inesperada, que ninguém acreditava, e fomos lá e vencemos o Grêmio. E curiosamente esse ano também, o Sport vai e vence o Grêmio com 2-1, resultado que deu ao Sport uma sobrevida naquela... O time estava muito mal, né, desmoralizado, né, daquele péssimo campeonato que Humberto Lousa, aquele turno horroroso que Humberto Lousa tinha feito na equipe do Sport. E aí era recém-chegado o Florentino e consegue esse resultado com 2 gols dos nossos grandes destaques da temporada da base. Né? Gustavo fez o primeiro gol e Mikael fez o segundo. Aquela partida do Sport foi uma atuação realmente muito diferenciada, talvez o melhor jogo do Sport fora de casa no Campeonato Brasileiro de Futebol. Então eu voto nesse jogo, o Grêmio 1, Sport 2, lá na Arena do Grêmio. Gustavo, eu também pensei nessa partida, só que essa partida eu acho que a gente ficou muito sufocado durante o jogo, sabe? Eu acho que a gente conseguiu o resultado, mas a gente ficou sufocado pelo time do Grêmio. Sim. Achamos 2 gols, assim, jogadas pontuais. O Sport não criou muito durante a partida, mas
realmente é também um voto considerável. Acho que pela importância da vitória naquele momento, né? Foi ali que o Sport quebrou uma sequência muito ruim. E foi ali, acho E que onde. conseguiu 3 vitórias, né? Depois Assim, conseguiu 3 vitórias essa seguidas, partida, exato. né? Exato. Foram 3 vitórias seguidas, né, naquela. Que foi a sequência, vamos dizer assim, que conseguiu dar ao Sport até uma esperança de escapar do rebaixamento. Mas depois, infelizmente, a gente sabe o que foi que aconteceu. Agora vamos para as contratações, Eric. Vamos lá. Vamos tentar aqui nomear a melhor e a pior contratação do Sport na temporada. Muito difícil. O Sport contratou muita gente nessa temporada e mal. E eu já vou aqui jogar meu voto da pior contratação. Vou começar pela pior, tá, Eric? Se você me permite. Vamos começar pela parte mais triste. Pela triste. Eu acho que por toda a expectativa criada e pelo péssimo custo-benefício, a pior contratação do Sport em 2021 chama-se André. Não que eu ache André um craque, não que eu ache André um jogador diferenciado, isso ele nunca foi, né? Porque se fosse, não teria dado errado em clubes como Grêmio, como Corinthians, como Vasco, como Atlético Mineiro. É tanto clube que ele já passou, né? Foi tanto clube que ele já rodou. E só ter dado certo aqui no Sport, mas muito graças a um time extremamente bem encaixado e, claro, também muito, em parte também, aos passes açucarados que ele recebia do nosso Diego Souza. Então, eu voto pelo conjunto da obra, a pior contratação do Sport na temporada 2021. Eu sei que tem uma polêmica em relação a outra contratação que a gente vai falar já, mas seria, para mim, meu voto fica com André. E você? Gustavinho, esse voto do André é um voto até considerável, né? Você tem que pensar as passagens que ele teve aqui, a expectativa que a gente tinha para ele aqui, inclusive pela deficiência de atacantes que nós tínhamos. E eu também, assim, eu seguiria seu voto, exceto que tivemos um outro atacante que foi também tão irregular quanto essa vinda de André, que se chama Santiago Trellis. Nossa! Eu acredito que o Trellis conseguiu ser pior do que Dalberto. E olha que Dalberto não tinha grandes aspirações. Certo. Assim, todas as partidas que eu assisti de Trellis, ele conseguiu errar, ele não conseguiu aproveitar a oportunidade, ele não foi bem. Tirando, assim, alguns jogadores que vieram e foram embora de forma repentina, como o Renteria. Esse daí veio, Deus sabe como, foi embora, Deus sabe como. E ainda botou o Sport na justiça, ainda conseguiu botar o Sport na justiça. Que é melhor ainda, né? Ele conseguiu fazer nada, inclusive ainda foi pago, vai ser pago por isso, né? Espera ser pago. Uma outra figura pitoresca nessa temporada foi Jonas Toró. Ele veio, choveu, fez um gol e foi embora. Pois é. Foi parar, acho que ele foi parar no potente e glorioso Cuiabá, né? Se eu não me engano, né? Confesso que eu não sabia da chegada dele, soube só quando ele estava em campo, foi embora. E eu fiquei, tá bom, ele foi embora. Okay. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, né? Ele foi embora. E eu acho que ele seria um voto assim considerável depois de Santiago Trellis. Seria Toró e Renteria, né? Que não fizeram o menor você sabe sentido. Também vieram porque emprestados. Pode completar. Eles vieram emprestados, né? Sim. O clube arcou com algumas coisas. André, pelo menos, veio a custo zero. Terminou o contrato dele lá na Turquia. De um time que eu não vou me arriscar a falar o nome. Mas, assim, André, Santiago Trellis, Toró, são nomes que eu tenho pesadelos quando eu tô deitando. Nossa, Mas você sabe também por que eu não citei também o Trellis? É porque acho que Trellis era aquele cara que eu sinceramente não esperava nada. Era uma contratação que, fora aquela passagem dele lá no Vitória, que serviu para enganar muito besta por aí, né? Enganou o Internacional, enganou o São Paulo e tudo. Né? Nos enganou. E nos enganou também, né? Pois é. Seria muita surpresa se ele também não deixasse de nos enganar, né? Então, por isso que eu nem citei Santiago Trellis. Santiago Trellis é algo que nem merece comentários, né? Na verdade, né? É um jogador que nem merece comentários. Acho que até deveria ser o primeiro a abrir a barca de jogadores aqui do Esporte Clube do Recife. Tomara Mas aí eu vou citar amigos, né?
Mas aí eu vou citar um outro jogador, Eric, antes da gente passar para a melhor contratação. Hernanes. Entraria nessa avaliação? Hernandes eu não consideraria uma má contratação. Eu consideraria uma boa contratação por 2 motivos. Veio com custo zero. Sim. A gente não pagou nada, exceto as obrigações salariais, né? Isso é direito de imagem, tudinho. Mas eu esperava um pouquinho mais do futebol dele. O que a gente não poderia esperar era o Hernandes de 2005, 2006. Aí a gente também não pode querer, né? Pois é. Mas Hernandes ele fez um bom campeonato. Se ele ficar para a Série B, que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, claro, possa ser que ajude muito, sabe? Não só pela questão física, questão técnica, mas de liderança dentro do clube. Ele é um cara que jogou em muitos locais, é respeitado, chegou em seleção brasileira. É um cara que, quer queira ou não, chuta com as 2 pernas. Não é todo jogador que sabe fazer isso. Uhum. É uma referência para os jovens. Poxa, olha, eu faço isso, eu fiz isso. Foca nisso, sabe? Às vezes precisa ter uma voz dessa no elenco. Eu considero a contratação dele ok. Não foi a melhor para mim, mas também não foi a pior. Eu também vou por aí nessa mesma linha. E manteria Hernandes para a Série B também. Eu deixo aqui, já adianto. Seria um jogador que eu prepararia a manutenção dele para a Série B. Agora, vai ter que produzir um pouquinho mais, né? Evidente, vai ter que produzir um pouquinho mais. Porque o Sport vai precisar, na Série B, de uma referência técnica, né? A gente vai ter que ter uma referência técnica. E Hernandes, jogando o que sabe, tem tudo para ser um dos melhores jogadores da Série B com o pé nas costas. É só estar bem fisicamente e estar bem tecnicamente também, que eu acho que foi o grande problema dele na Série A. Além de ter um timezinho um pouco melhor, né? Porque também, a gente tem né? um time do Sport hoje que, assim, o jogador para mim que vai ser o melhor, na minha avaliação, vou falar daqui a pouco, se ele não tivesse em campo, mudava drasticamente o meio campo. E se mudava o meio campo, às vezes alguém era sacrificado, às vezes aquele lateral tinha que preencher função, enfim, mudava muito, a gente tinha muitas opções, mas não tinha tantas opções para dentro de campo. Para compor elenco é uma coisa, mas para jogar e jogar uma Série A, a gente pecou e muito. Eric, melhor contratação do Sport na temporada. Eu voto, por incrível que pareça, foi um jogador que chegou aqui sem... Eu acho que essa aqui a gente vai concordar que vai ser uma unanimidade. Foi um cara que chegou aqui sem grande, vamos dizer assim, sem grande badalação. Não foi um cara que chegou aqui muito badalado, né? Apesar de já ter um certo nome no futebol brasileiro, já vinha de um bom campeonato no ano anterior, mas chegou aqui e se tornou talvez a referência técnica do compartimento defensivo do Sport. E para muitos, um dos melhores zagueiros que passaram por aqui nos últimos anos. Isso não é pouco. E talvez sem ele, a gente talvez já tivesse sido rebaixado a algumas rodadas de antecedência. Estou falando, evidentemente, de Sabino, que para mim foi o melhor jogador, melhor contratação do Sport na temporada. E, quiçá, um dos melhores jogadores do Sport na temporada para mim. Gustavo, eu vou fugir um pouco do relator nessa questão, porque eu tenho outro jogador para mim que foi o meu favorito na temporada, pela forma com que o time dependeu muito do seu meio-campo, apesar que a defesa foi muito sólida, enquanto assim, a gente obviamente caiu, a gente foi rebaixado, vice-lanterna, mas a defesa não foi o fator determinante dessa queda. Foi muito mais a parte do meio para frente. Claro. Sim, Sabino, sim. Eu acho que Sabino ficou em segundo lugar para mim, porque eu acho que Zé Wellison ele jogou melhor quando ele precisou estar em campo. Sabino teve uma regularidade numérica, ele jogou desde o Pernambucano, jogou bem, mas eu acho que quando o Zé Wellison entrou no clube, ele, no time titular, ele deu uma segurança no meio campo que a gente não tinha tanto antes. A gente tinha talvez um Betinho de banco para jogar no Sport, a gente tinha um Reteria que chegou e não jogou, a gente tinha um Aguirre que chegou no final do ano. E não foi inscrito. Não fez nada, né? Saiu Serrato, saiu Márcio Araújo, que eu não sei nem por que veio, saiu Ricardinho. Enfim, uma série de volantes jocosos até para a posição do Sport. Assim, o Sport precisa de meio campo, né? Qualquer clube precisa. E eu acho que quando a gente teve o Zé Wellison na equipe, a gente conseguiu segurar um pouco o meio campo do clube.
sabe? Ele fez um bom campeonato pelo Botafogo, no ano que o Botafogo foi rebaixado 30 rodadas antes, se salvou, né? Assim, até da crítica. Sim. Por isso que meu voto seria nele, porque ele repetiu o bom campeonato pelo esporte. Só que uma andorinha só não faz verão. É verdade. A gente tem, assim, 4 ou 5 jogadores que foram bem no ano, bem no campeonato, bem no Pernambucano, bem na Copa do Brasil. A Copa do Brasil foi um jogo só, né? Mas, assim, o Maílson da vida, o Gustavo, Zé Wellison, Sabino e Mikael. Acho que tirando esses, a gente não tem grandes nomes da temporada. Não. Só que por uma questão assim pessoal de gostar mais do futebol de Zé Wellison do que do futebol da zaga de Sabino, porque o time assim se fechou muito bem lá atrás. Muito, ele fez sim. um bom papel, mas eu ficaria com o Zé Wellison pelo conjunto da obra. E eu acho ele que também deu uma Zé segurança Wellison... ao meio campo que não existia. E Zé Wellison tem um mérito, né, Eric? Ele resolveu um problema que a gente tinha no esporte crônico, que era um volante com o mínimo de qualidade de saber sair pro jogo, né? Um volante construtor, né? Ele não era só o volante que marcava, ele até marcava bem quando era preciso colocar nessa função. Geralmente Marcão ficava um pouco atrás na marcação, mas assim, ele era um volante que ele sabia o que fazer com a bola. Isso. Obviamente, ele não era um Xavi da vida, um Sérgio Busquets, não é um Gerson da vida, quando jogava no Flamengo na posição um pouco mais atrás, mas ele sabia o que fazer com a bola. O problema é, para quem ele dava a bola, não sabia resolver. É verdade. Esse foi então, o assim, problema. Ele foi uma solução que o Sport teve, mas eu acho difícil ele permanecer. Gostaria muito que ele ficasse. Também. Mas eu entendo que ele vai ter um mercado forte para a Série A. Inclusive o próprio Botafogo, né? Já tem demonstrado interesse no retorno dele para a próxima temporada. Agora vamos lá, Eric. Pra gente aqui matar esse primeiro bloco, vamos lá. Vamos escolher o prêmio, o Oscar de melhor jogador e o pior jogador do esporte na temporada 2021. Eu acho que o pior jogador da temporada, eu acho que vou acompanhar o seu voto. Esse não tem como dizer, seria Santiago Trellis. Acho que esse foi o cara que simplesmente não adicionou nada, não agregou nada e não terá motivo nenhum para ser lembrado depois que sair daqui do esporte. Meu voto é dele, embora tenha alguns outros jogadores aí também que tenham feito um campeonato muito, muito aquém. Você cita, por exemplo, o Rainer, né, que foi um campeonato desastroso na lateral direita do esporte. Tanto é que merecidamente perdeu a posição, mas eu voto muito fervor em Santiago Trellis como o pior jogador da temporada. E para você? Gustavinho, eu vou seguir o relator nesse caso, né? Você seguiu e agora eu estou seguindo de volta. Santiago Trellis foi de longe a pior contratação do clube, o pior jogador também. Eu acho que a gente teve alguns nomes. O nome de Rainer, inclusive, ele foi um lateral que me frustrou um pouco, porque parecia que ele não sabia o que fazer em campo. Sim. Fisicamente ele é muito bom. Ele tinha uma chegada muito boa ao ataque, mas tinha hora que ele não sabia o que fazer. Parecia que dava amnésia nele, sabe? Ele tinha algum problema, bugava. De barriga. E, assim, seguindo isso, eu diria que o melhor jogador, só não foi a melhor contratação, porque ele não foi contratado, é Mikael. Você votou em Mikael como o melhor jogador da temporada? Melhor jogador, só não votei como contratação, porque ele não foi contratado, né? Ele veio da base. É verdade. Não, o Mikael, sem dúvida nenhuma, foi um grande destaque para mim da temporada. Eu vou até polemizar. A torcida acha que, claro, que Gustavo foi a grande revelação, vamos dizer assim, da temporada, porque Mikael já era um tanto mais conhecido do que Gustavo, né? Mikael já tinha tido algumas oportunidades antes, né? Já tinha passado pelo Confiança, voltou para cá e tal. Entre Mikael e Gustavo, eu acho que a temporada de Mikael, para mim, ela foi muito mais impactante do que a de Gustavo. Agora, e eu acho que no final das contas, ele vai ser mais valorizado no mercado do que Gustavo. Gustavo eu ainda acho que... posição, né? A idade também, são 3 anos de diferença. Gustavo tem 19 anos, Mikael tem 22. Mikael é de uma posição que em alguns clubes não é tão valorizada, de um centroavante, aquele cara trombador. Se bem que Mikael tem habilidade, ele sabe jogar com os pés, sabe jogar com o corpo também. Sim. Mas o Gustavo, ele é um clássico jogador de meio campo, meio atacante, aquele cara que vai pra frente. Que ainda tem muito que ser trabalhado ainda tem muito que trabalhar. Sim, ainda. Muito, muito mesmo. Não que ele seja ruim ou não, claro que não. É normal oscilar, só que ele tem
um potencial muito grande. Ele lembra, guardado as proporções, a expectativa que a gente tem de Joelinton. Sim. O cara que chegou na Premier League, que joga num time que tinha um treinador que não gostava de jogar com ele, gostava de jogar no chutão. E hoje ele está começando a jogar diferente, a torcida tem gostado do futebol dele, e o Gustavo pode chegar nisso. Pode ser um jogador de Europa. Pode. Como eu acho que o próprio Mikael, embora eu acho que ele não vai para a Europa, acho que Mikael acho que o mercado de Mikael talvez seja aqui no Brasil mesmo, né? Chamar a atenção de clubes aqui no Brasil mesmo. Mas acho que se tem um cara que tem um potencial de ir mais longe em termos de distância, é Gustavo. Agora é claro que é um jogador que ainda tem coisas a se trabalhar. Mas é sem dúvida nenhuma, um talento notável que o Sport trouxe aí da sua base, provando que a base é o caminho para se trabalhar nos próximos anos. Mais uma vez, o Sport mostra que tem bons frutos na base. É só trabalhar. Investimento. É só investir. Falta ter o trabalho, falta encontrar e trabalhar em cima disso. Agora, não adianta a gente, num ano feito esse, que a gente teve 5 presidentes contratar 344 jogadores e só 2 ou 3 resolverem. E botar a base para jogar no final do campeonato, como fizeram, né? E ainda tentou fazer alguma coisa, e olha que fez. Só que Mikael e Gustavo, além de Maílson, que a gente deve reconhecer que para mim foi o melhor ano dele com a camisa do Sport, inclusive melhor do que no ano que ele foi campeão pernambucano, salvando os pênaltis. Inclusive, já que você deu seu voto de Mikael como o melhor jogador da temporada, eu humildemente dou meu voto a Maílson como o melhor jogador da temporada. Já que você votou em Mikael, também tenho que dar aqui o reconhecimento a Maílson. Para mim, foi o melhor ano de Maílson com a camisa. Melhor ano de Maílson com a camisa do Sport. Maílson é um goleiro que está caminhando para... eu acho que Maílson está chegando no ponto para virar um grande goleiro. Não estou dizendo aqui que vai ser maior do que Magrão, não estou dizendo aqui que vai ser um goleiro de seleção brasileira, nem nada. Eu estou dizendo, Maílson está muito perto de chegar no ponto para se tornar um grande goleiro. Agora, eu acho que ele já entrou nessa faixa de grande goleiro. Eu acho que ele fez nesse último campeonato, acho que ele botou o nome dele para dizer assim, olha, eu tenho mercado, eu tenho qualidade, o time pode confiar em mim. Certo. Eu acho que em 38 rodadas ele falhou em um jogo. Mas em um jogo você pode se rebaixar, você pode ser campeão. Tudo bem. Mas olhando individualmente a atuação dele, eu também poderia dar o voto para ele, não vou mentir. Ele fez um grande campeonato, ele salvou o Sport em partidas que poderiam ter sido vitórias ou então empates. E assim... E você sabe o que me deixa ainda mais... Porque o Mikael é um jogador que tem extinção no futebol. Goleiro, a gente não vai deixar de ter, sabe? Mas, assim, eu votaria nele. Ele seria talvez meu segundo lugar nessa eleição. E você sabe o que ainda me deixa mais pé da vida, Eric? É que naquele jogo que ele falhou, que foi esse jogo contra o América, né? Na Arena, eu vi torcedores saindo da toca dizendo que nunca me enganou, Luan Poli era melhor, não sei o que. Nunca enganou, né? Passou 37 rodadas. O cara passa 37, exatamente. Teve a melhor nota daquele site, aquele aplicativo SoftScore, do brasileiro inteiro. Não teve Diego Alves, não teve o Everton, não teve Santos, não teve até o Gabriel Chapecó, né? Que inventaram de convocar para a seleção. Se aquele garoto, que é bom, inclusive, sim. Ele vai para a seleção, acho que Maílson vai disputar a Copa América, a Copa das Confederações. Possivelmente, acho que a gente deve estar aguardando ele para a Copa do Mundo, né? Talvez. Deve ser isso, porque o critério do treinador da seleção para trazer goleiro, para trazer jogador, não faz sentido, né? Então eu acho que eu posso sonhar com isso. Mas brincadeiras à parte, Maílson ele foi absurdamente bem. O cara falhou em um jogo, acho que o ano todo, e não comprometeu em nenhuma partida, exceto essa partida que ele falhou. Infelizmente, falhou em dobro. Acho que ele queimou tudo nessa partida, sabe? Sim. Porque ele fez um ano maravilhoso e eu espero que ele continue fazendo esse bom trabalho que ele vem fazendo, porque o Sport vai dar umas cambaleadas nesse ano que está chegando. Então, é sempre bom ter um goleiro feito ele. E para a gente fechar aqui essa mini retro, Eric, da temporada. Num ano de tanta lambança dentro e fora de campo, qual para você foi o grande mico da temporada 2021? O King Kong da temporada 2021? Qual seria? O King Kong da temporada 2021 foi essa mistura de tantos presidentes em tão pouco tempo, questões eleitorais, porque assim, quem acompanhou o clube viu que uma hora tinha eleição,
depois não tinha, aí depois tinha eleição de novo, aí depois o candidato não tinha os documentos para a segunda eleição, mas tinha para a primeira eleição. Aí o candidato da segunda eleição foi vice do candidato que ganhou, mas depois ele ficou de assumir e depois ele entregou o cargo por causa de um erro de contratação de um zagueiro. Aí depois veio um outro que ninguém sabia quem era e ele assumiu. Aí agora a gente não sabe como é que vai ser a eleição do próximo ano, que inclusive tem eleição. Então, assim, acho que o mico administrativo do esporte foi o maior do que o mico do futebol, o mico da questão médica. A administração do esporte foi a maior vergonha que a gente poderia ter. Porque a partir dela, tudo degringolou, tudo caiu, inclusive o time de divisão. Pois é. Exatamente, né? É que muita gente acha que o que acontece em cima não influi embaixo, né? Lê engano de quem pensa assim. Uma casa bagunçada, é claro que não vai ter diálogo, né? Uma casa onde todo mundo faz o que quer, onde não tem harmonia, onde ninguém fala a mesma língua, é claro que não vai ser uma casa pacífica, não vai ser uma casa feliz. E esse foi o esporte de 2021, infelizmente. O meu mico da temporada, o meu King Kong, dentre tantos, eu acho que seria o episódio lamentável envolvendo, né, o nosso torcedor Gil do Vigor, né, que foi xingado de maneira homofóbica por um dos nossos conselheiros que, como presente, ganhou apenas uma advertência do Conselho de Ética do nosso Conselho Deliberativo do clube. Essa foi outra coisa que mexeu também. Uma pessoa como o Gil de Vigor, que não só por ser torcedor do clube, mas pelo alcance que ele tem, a afinidade que ele pode trazer de pessoas não tão próximas ao futebol, sim, inclusive da comunidade LGBTI. Então, assim, a gente tinha tudo para expandir o nome do Esporte Clube do Recife junto desse cara que seria o embaixador do clube. E quebrar um paradigma, né? E quebrar um paradigma. Isso. Porque, assim, o futebol ele é muito bom, mas é muito mal administrado. Os homens são homens medievais, são homens antigos que só querem saber do time ganhar clássico, do time ser o melhor, mas não tem acessibilidade, não pensa no torcedor que não se enquadra no que ele acha de normal. Sim. E vem um conselheiro, fala besteira que falou, vomita aquela série de pataquadas. Aí Gil do Vigor meio que tem que se sentir desculpado, mas o esporte não pede desculpa, bota uma faixa ridícula de capitão minúscula, o símbolo ali. Aí no final disso tudo, o conselheiro... Olha, isso me dá raiva. O conselheiro basicamente, olha, você falou besteira, tudo bem, acontece, tá? Segue em frente. Tá. Não fala mais isso, tá? Não faz mais isso. Por favor, você é um menino levado. Você não deve falar essas coisas na frente de todo mundo. Fale só pra você, só pros seus parentes, só pros seus amigos. Isso é uma coisa que enoja, porque você quer defender o clube, você quer ver o clube melhor, quer ter torcedores tão presentes na ilha, porque assim, tem muito torcedor que não vai porque tem medo. Tem muito torcedor que não fala porque tem medo, sabe? Aí chega um Gil do Vigor, que é um expoente no Brasil, e passa por isso. O que é que a gente vai pensar do clube? O que é que eu vou dizer? Não, meu clube faz campanha, meu clube faz isso. Não, meu clube é uma vergonha. Meu clube defende pessoas assim, eu não defendo. E eu me afasto do meu clube. As pessoas se afastam. Então, assim, acho que, juntamente com a questão administrativa, essa questão do Gil do Vigor, as besteiras que foram faladas e o apoio que esse cidadão teve, enojam. Mas vamos em frente, né, torcedor? Quem sabe dias melhores venham para a instituição Esporte Clube do Recife. E agora a gente tem que começar a olhar para frente, olhar para a temporada 2022. Temporada de Série B, fazer o quê, né? Mas vai ter Nordestão, tem Copa do Brasil, tem estadual pela frente. E a gente tem que começar a ver com que elenco nós vamos disputar essas competições. Então, no segundo bloco, a gente vai falar exatamente disso. Sportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Bom, vamos então agora falar do elenco rubro-negro para a temporada 2022. Por enquanto, ainda nenhuma movimentação em torno de contratações, mas temos aí jogadores em fim de contrato com o Esporte Clube do Recife.
jogadores, alguns já praticamente certo que não vão voltar, né? É o caso, por exemplo, do lateral direito Rainer, o atacante Everaldo e Trellis, dificilmente também vão permanecer. Convenhamos, nenhum dos três acho que vai fazer grande falta no elenco pelo que produziram na temporada. Mas vamos ali, vamos dar uma olhada nesses jogadores que estão em fim de contrato. O Sport tem no momento jogadores que terminam o contrato no dia 31 de dezembro desse ano. A gente tem o Saulo, goleiro que, inclusive, foi um daquele pacotão da lista de que não foi inscrito, né? Com um contrato que termina agora em dezembro. Já renovou, inclusive. O Pedro Henrique, que foi aquele zagueiro que se envolveu na polêmica, que quase fez o Sport perder os pontos e ser rebaixado com várias rodadas de antecedência. Acabou não acontecendo. Que não mudou muito no final, né, Gustavo? Que não mudou no final, é verdade, tem razão. Era até melhor ter acontecido pra gente ter usado essa desculpa, né? Pois é. Foram os 17 pontos. É verdade. O Rainer, lateral direito, esse já é certo que já vai embora. Zé Wellison, que estão tentando segurar. Betinho, Marcão, Thiago Lopes, João Igor, Hernanes, Aguirre, outro que não foi inscrito pelo nosso glorioso Melo Campos a tempo e que não podemos desfrutar do futebol dele. Everaldo, que também já disse que não, já sabe que não vai ficar. Vander, que também era daquela lista de jogadores que não foi inscrito. Neilton, esse então nem se conta mais, né? Depois de todo o barraco que aconteceu. Leandro Bárcia também não volta. Paulinho Mocelin, esse a diretoria está tentando manter. E Santiago Trellis, para também outro que não voltará. Para a alegria de Eric Bruno, também não voltará. Ficarei muito feliz se ele for jogar no Náutico, no Santa Cruz. Será um grande reforço. Amigos alvirrubros e tricolores, mas ele realmente... Vocês vão entender se um dia ele passar pelos aflitos ou pelo Arruda. Eric, aqui eu vejo 4 jogadores aqui somente que eu acho que o Sport poderia, dos que estão no elenco, né? Sem contar aqueles que a gente não viu jogar, que provavelmente o Sport também vai tentar fazer um esforço para tê-los no ano que vem. Que seria, na minha opinião, acho que esses jogadores, que seria Zé Wellison, Hernanes, né? E Paulinho Mocelin. Acho que são os jogadores hoje que talvez o Sport focaria para renovar. Eu renovaria com esses 3, Eric, e eu vou lhe explicar por quê. Zé Wellison, a gente já falou muito dele aqui, né? Um jogador que foi muito importante durante a temporada e resolveu esse problema da construção da volância no clube. Hernanes, também pelos motivos que a gente já falou. E Paulinho Mocelin, por incrível que pareça, mesmo com aquele estilo meio tosco, vamos dizer, dele jogar, ele tem um estilo de correr em campo meio esquisito, né, também, né? Ele corre de uma maneira bem estranha. Mas Mocelin, acho que para uma Série B seria um nome interessante. Acho que é um jogador que poderia ajudar aí e colaborar. Mas desses jogadores aí, você que tem contrato aí só até dezembro, você ainda tentaria algum deles aí que eu não citei? Gustavinho, financeiramente, eu tentaria Rainer. Financeiramente, assim, vou falar dos outros, claro, mas financeiramente eu tentaria Rainer por quê? Esse empresário já disse que não fica, mas vamos lá. Não fica, né? Mas você tentaria por quê? Se tivesse oportunidade financeira, se o jogador quisesse ficar, enfim, vamos considerar um cenário positivo, eu tentaria com ele por 2 motivos. A gente não tem um outro lateral no elenco, fora Everton, que possa jogar, que tenha uma bagagem, que saiba jogar. Sabe, eu acho que a gente poderia tentar queimar um cartucho com ele, diferentemente, por exemplo, de um Sander. Sander, para mim, não deveria nem pensar em continuar, acho que já poderiam vendê-lo. Mas assim, dentro do que você falou, Zé Wellison, Hernanes, talvez Bárcia ou Mocelin. Eu fico em dúvida nesses 2. Por quê? São jogadores que dariam bem na Série B. Só por isso. Não teriam, para mim, acho que mais o futebol para jogar na Série A. Bárcia, acho que ele ainda está nessa questão de voltar a jogar bem, teve uma lesão gravíssima. Eu ficaria com esses nomes. Eu acho que Bárcia... É o Wellison, né? Porque não precisa nem explicar o porquê, né? Mas eu talvez tentaria o Rainer, porque ele é novo, ele foi promissor no outro clube que ele estava, faltou encaixar aqui, aquele não encaixou, foi mal.
eu daria uma segunda chance para ele se tivesse questão financeira positiva. Se não tiver, desejo o melhor para ele e que a gente faça uma reconstrução do elenco. Eu acho que Bárcia é o grande problema, além do salário, né? Dizem que Bárcia ganhava 140 mil reais no Sport por mês. Acho que é um salário um pouco alto pelo que ele vem, pelo atual custo-benefício dele. O Sport parece que o Sport tentou oferecer uma redução e ele não aceitou. Então realmente fica bem difícil. Agora eu queria chamar a atenção para um jogador aqui dessa lista, Eric. João Igor. Esse cara, ele foi comprado pela gestão anterior. Foi comprado por 800 mil reais. Repita, foi comprado. Comprado junto ao Santos por, acho que 800 mil reais, se eu não me engano. Comprado. Jogou alguma partida esse ano? Gustavo, se você não lembra e você acompanha o esporte mais próximo do que eu acompanho, eu não vou sugerir sim ou não. Eu realmente não tenho condições de responder essa pergunta. Eu sei que ele teve um problema, né? Ele estava para voltar, ele ia retornar e teve outra lesão, ficou de 6 a 8 meses fora. Mas aí veja você, né? São 800 mil reais jogados no lixo, praticamente. Quer dizer, a gente pagou por um jogador que a gente não usou. E um jogador que, olha lá, não sei nem se estava mostrando tanto futebol assim para ser comprado. Na época, lá, quando ele veio para cá. São essas coisas no esporte que entristecem, sabe? É dinheiro... A gente não entende esse tipo de contratação. Simplesmente a gente não entende. Isso que deixa frustrado, porque a gente não vê o jogador atuar, a gente não sabe o que houve, a gente não sabe por que veio. E fica por isso. Pois é. É um jogador que já tem 25 anos, quer dizer, já não é mais nenhum garoto, quer dizer, o Sport não fez um investimento num garoto, o Sport fez um investimento num jogador já feito, né? Um jogador já pronto. E a gente não usou. A gente não usou esse cara. Então isso realmente deixa a gente muito preocupado como o dinheiro no esporte é mal gerido, né? Como o dinheiro do esporte é mal investido. E para terminar, Eric, vou perguntar de outro jogador para você. Esse divide amor e ódio. Amor de alguns e ódio de muitos da torcida do esporte. Marcão. Você manteria Marcão para a próxima temporada? Se a gente não tiver um outro jogador minimamente coeso para fazer marcação, para dar o primeiro bote e às vezes tentar sair para jogar, aí vai ter que ficar com ele, até por causa da questão financeira, né? A gente tem algumas dívidas com o Marcão, a gente não pode chegar de hora para outra e dar uma de doido e dizer, vai embora, tchau, muito obrigado, e ele vai botar a gente na justiça sem querer acordo nem nada. Então, e fatalmente isso vai acontecer, se ele for... Né? Sim. Fatalmente. Então, assim, é uma situação que vai muito além do campo. Hoje, por questões técnicas, eu não gostaria que ele ficasse. Eu não gostei do campeonato dele, foi muito instável, eu não entendi porque trouxeram ele de volta, então... Paciência. Eu não gostaria de trazê-lo de volta. Pois é. Bom, já falamos aqui dos jogadores que estão com e sem contrato para a próxima temporada. E é claro que a gente não pode deixar de falar de uma figura em especial que mexe com o imaginário da torcida rubro-negra. Todo ano, entra ano, sai ano, e aquela mesma pergunta volta ao ar. Ele vai voltar? Ele quer vir jogar no esporte? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Sportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Sou carioca, na ilha do governador. Cheguei na ilha do Recife, pra ser chamado de embaixador. 87 é nosso, não há discussão. Copa do Brasil, domínio do campeão. E essa
Esporte! Sou carioca, a ilha do governador. Ele vai voltar, torcedor e torcedora? Claro que você sabe de quem a gente tá falando. Diego Souza. Diego Souza, neste dia que nós estamos gravando aqui, né, no dia 15 de dezembro, né, foi anunciado que não renovará seu vínculo com o Grêmio para a próxima temporada. Ou seja, Diego Souza está no mercado novamente. E claro que a torcida pirou, né, nas redes sociais quando soube dessa notícia, já fazendo a campanha para que o DS 87 volte a defender a camisa rubro-negra. Mais uma vez, é uma contratação que gera muita polêmica. Tem torcedores que acham que o Sport já deveria mudar o disco, esquecer e pensar em um outro jogador. Muitos preocupados se ele encaixaria no esquema de Gustavo Florentin, no esquema tático de Gustavo Florentin. Mas é claro que vai começar de novo essa novela Diego Souza. Eric Bruno, e aí? Se você fosse o presidente Yuri Romão, o quinto presidente do Sport nessa temporada, né? Foi o quinto homem a sentar na cadeira de presidente. Você, como ele mesmo disse, né? O não a gente já tem. Vamos tentar o sim. Lembra muito aquele cara que quer chegar na morena, né? E quer dizer assim, e aí? Você quer ficar comigo? O não ele já tem, né? Você tentaria convencer a morena, Diego Souza, a voltar ao Sport Clube do Recife para jogar a Série B? Utilizando uma das frases mais famosas da saudosa Marília Mendonça, ai que saudade do meu ex. Então, eu acho que não tem muita dúvida, eu tentaria Diego Souza mais uma vez. Ele tá velho, ele é cansado, ele não corre. Ele tá gordo. Ele tá gordo, ele só quer saber de farra. Vamos pegar os últimos 4 clubes que ele passou. Sport, São Paulo, Botafogo e Grêmio, certo? Certo. Ele foi artilheiro em todos os 4. Qual é a dúvida que a gente tem sobre isso? Será que ele não serve? Ele é bom demais para o esporte? Qual o problema de trazer ele de novo? Se ele voltar, se ele continuar jogando o que vem jogando, fazendo gol, participando dos jogos, era figura importante. Então, assim, acho que o torcedor que tem raiva dele, porque ele não é um Marcão da vida que dá carrinho, que não é um Toby da vida que batia no peito e dizia que tinha um leão no escudo. Eu acho que o torcedor tem que se acostumar com coisa melhor e não apenas jogador que faz o alarde para dizer que é bom e, na verdade, são terríveis. Diego Souza, ele tem espaço no clube. Se ele quiser, a faixa de capitão é dele. Quiser a abraçadeira, tá lá, 87, embaixador. A camisa dele tá separada. Tem o juvenil de volta para ele tomar conta e fazer o menino jogar, sair da depressão, criar uma família, o que ele quiser. Acho que você discutiu o fato de Diego Souza voltar ao esporte pela condição financeira é uma coisa, eu concordo. Inclusive, concordo com o presidente, com a vice-presidência do esporte de futebol. A gente tem que ver a questão financeira, tem que ver, enfim, tudo isso. Agora, discutir o futebol de Diego Souza, isso não se discute. O Sport, Eric, marcou 24 gols na temporada no Campeonato Brasileiro. Exatamente a mesma quantidade de gols que Diego Souza marcou na temporada. Quer dizer o quê? Diego Souza é cansado e o time do Sport também é cansado? O time do Sport também é da barca? O que é que faltou para o Sport que sobrou em Diego Souza? O jogador fez 24 gols, o Sport fez 24 gols. E aí, o que é que faltou? Pois é. Realmente... E tem mais, se a gente for aqui voltar um pouquinho mais atrás, na temporada passada no Grêmio, ele até fez mais gols do que esse ano. Fez mais gols. Foi o artilheiro, se não me engano, do ano, né, pelo Brasil. Até posso estar cometendo um engano com o Gabigol, com o Bruno Henrique. Mas ele foi um dos artilheiros do ano, né? Sim. Então, assim, é um absurdo o torcedor do esporte hoje olhar para trás e fazer, vocês são viúvas. Foram 54 gols de Diego Souza com a camisa do Grêmio, somente. Só com a camisa do Grêmio. Para o jogador que estava com mais de 33 anos, para o jogador que era gordo, que só queria saber de praia. Pois é. E algumas pessoas falam que ele é ruim de elenco. Olha, é uma série de absurdos que falam. Hoje eu tive uma discussão com uma pessoa que disse que não gosta dele porque ele é uma estrela. Ué? Faço, olha... Como assim? Tá bom. Se ele é uma estrela, então tomara que a gente pegue um jogador bem humildezinho do interior daqui do Nordeste, do Norte do Brasil, o jogador mais humilde possível e bota para jogar.
Pois Se é. ele não conseguir jogar, tudo bem, mas o importante é que ele não é estrela. Pois é. Ganha pouco, né? Quer dizer, com o dinheiro dele dá pra trazer dá pra trazer 5 de 20, né? É aquela velha Dá para política. trazer R$ 1 milhão de R$ 1, né? É, Então, exato. Pois é. É aquela velha importa, política que alguns dirigentes do esporte defendem, né? Pra que é, pagar um e, de 100 se você pode trazer 3 de 30, né? e assim, né? É melhor você. Jogador caro, jogador ruim é jogador caro, né? É, Eu acho que você, quando gasta muito em jogadores, você gasta muito em poucos jogadores, não adianta. Não adianta você ter 3 jogadores de 50 mil, 100 mil, se você pode ter um de 150, 200 mil. agora, E Eric. acho que Diego Souza pode pensar 2 vezes. Eu acho que tem o Vasco e o Sport no Sim, concordo. coração dele. Concordo. Agora, Eric, você acha que Diego Souza, para a proposta de jogo de Florentino, encaixaria? Eu vejo o Diego Souza, talvez, como um bom substituto na função de Mikael. Claro que não vai ter a mobilidade de Mikael, não vai ter até a força física que Mikael tem, porque Mikael é um menino, é um dínamo, né? De força, né? Tá no auge da forma física. Mas ele pode preencher essa função tática que Mikael hoje tem no esquema de Florentino. Gustavinho, eu não duvidaria da questão de Diego Souza se alinhar ao esporte. Primeiramente, que tem um valor emocional, ele gosta muito do clube, ele se identifica com a cidade, enfim, com tudo que a gente já sabe, e seria uma boa dor de cabeça para Florentino. Acho que a gente tem que lembrar também que Florentino, quando veio para o Leão, ele teve que jogar contra todas as situações possíveis. Agora não. Ele vai começar do zero o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Brasileirão na Série B. Então, assim, ele não tem aquela necessidade, aquele desespero de ganhar, ou então ter que jogar retrancado. Não, ele agora vai ver como é a melhor forma de jogar. Ele não tem mais a pressão de ter que pontuar obrigatoriamente se não cai de divisão. Por enquanto, não. Então, eu acho que seria uma boa dor de cabeça ter Diego Souza com ele. Eu acho que ele gostaria bastante, porque pesa também no vestiário. Você tem um Diego Souza, você tem um Hernanes mesclado com o Gustavo, com o Maílson, com o Mikael, pode gerar um bom fruto para o esporte. Pois é, sem dúvida nenhuma. E acho também que o esporte está precisando se reconectar urgentemente com a torcida. O 2021 talvez tenha sido o ano que o clube mais se distanciou da torcida em todos os aspectos. Dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo. Vamos deixar claro exatamente. Que esse episódio lamentável com o conselheiro, a presidência muda, não muda, vem presidente novo, vai presidente novo, e o futebol em campo, a gente não tem nem o que falar, assim, positivo. O torcedor não tem orgulho disso. Sim, claro. Não tem orgulho. Você tem orgulho de comprar a camisa do time que foi rebaixado? Não tem. Não tem. O torcedor quer a camisa do time que é campeão. Quer ter a camisa do seu time que represente algo. Mas a gente tem representado o quê? Vergonha dentro e fora de campo. É difícil a gente trazer o torcedor se a gente não melhorar. E acho que se a gente quer se reconectar novamente com a torcida, o primeiro passo seria exatamente fazer esses afagos, porque eu acho que Diego Souza seria um grande afago para a torcida. Talvez, né, a gente vá discutir a questão financeira, talvez vá discutir a questão tática, se vai encaixar ou não no esquema de Florentino, mas seria aquele carinho na torcida, dizer, torcida, a gente quer que você de volta aqui. Seja na ilha, seja na arena, no ano que vem, enfim. Possivelmente o maior ídolo que a gente teve nos últimos anos, né? Sim, claro. E eu acho que se ele puder vir, ótimo. Agora, se realmente não der para vir, também não é nenhuma tragédia do outro mundo, a vida segue. Vamos tentar ir atrás de outros jogadores. A gente subiu, por exemplo, em 2019 e teve um jogador que assumiu essa função técnica, que foi Guilherme, que foi um cara que não se esperava. E eu achei que ele não seria esse jogador. Eu não achava que ele seria esse jogador, e foi, né? E foi uma surpresa, e foi um cara fundamental. Pois é. Ele vem ao esporte de vez em quando, fazer o quê? Eu acho que é para cobrar alguma dívida, né? Mas, assim, foi um jogador que se encaixou aqui. Mas é um cara que gosta do clube, eu percebo que ele gosta do clube. Ele é um cara que pode ter lá suas dívidas, né? Suas pendências, mas é um cara que você vê que ele gosta daqui. Anselmo também foi outro também que passou por aqui e se tornou um jogador importantíssimo, né? Aliás, acho que se eu pudesse escolher hoje um jogador para voltar para o esporte, seria Anselmo. Seria um cara que eu traria facilmente, se eu pudesse investir. Traz um ex-jogador aí que passou pelo esporte nos últimos anos. Anselmo.
Acho que É um bom nome. É um bom nome é mesmo. um cara que na Série B seria fundamental, né? Seria um cara realmente diferenciado para o esporte numa Série B. Né? Imagine você a gente repor um Zé Wellison com o Anselmo. Que reposição seria, né? Seria uma reposição sensacional. Olha, seria uma reposição tão boa que talvez um não fizesse falta pro outro, né? Exatamente. Mas seria bom ter os dois, seria bom ter os dois. Seria maravilhoso, seria maravilhoso. Eric, é isso. Vamos chegando então aqui ao final do nosso Rádio Esportices, né? Provavelmente o último Rádio Esportices da temporada. Pode ser que a gente faça mais um aí. Se acontecer alguma coisa extraordinária, que a torcida já sabe mais ou menos o que é, né? O que pode acontecer aí, né? Aí teremos um Rádio Esportices certamente para falar sobre isso. Mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem para a torcida rubro-negra. Final aí do ano, né? Foi um ano tão difícil, um ano tão atribulado, né, para o torcedor do esporte. Quase 9 meses sem poder pisar num estádio de futebol para ver o clube jogar. A gente conseguiu ter esse privilégio aí nesse final de ano, né, com essa trégua que a pandemia deu. Trégua, entre aspas, né? Essa pequena trégua, né, que a pandemia deu, que permitiu ter jogos com o público novamente aqui. E foi um ano muito difícil dentro de campo, fora de campo, nem se fala. Qual a mensagem que você deixaria para o torcedor, para o clube, você como rubro-negro, como sócio do clube, o que é que você deixaria de recado final nessa temporada, Eric? Torcedor rubro-negro que está me escutando, está escutando o Gustavinho, essas lorotas que estamos tentando trazer para você. O esporte precisa de você. O esporte precisa da sua presença, precisa do seu ingresso, das suas camisas, mas o esporte tem que lembrar que o torcedor também não é qualquer não é qualquer pessoa, tem que tratar bem. A gente tem que se aproximar do clube, o clube tem que se aproximar da gente. O ano de 2019 Perfeito. foi um exemplo de que a gente caiu, foi mal, ninguém tinha esperança, a gente subiu com vários empates. Sim. Então, assim, a gente se manteve, depois com altos e baixos, passou um ano mais ou menos, mas a gente tem a chance de fazer uma boa Série B. E outra, essa vai ser a maior Série B da história. Essa vai ser, essa sim. Nunca teve Essa tanto sim. time de nome juntos nessa Série B. E só tem 4 vagas. E tem pelo menos uns 6 clubes contando com o Sport que vão, pelo menos no nome, brigar. Sim. E isso vai ser importantíssimo. Então o Sport precisa do torcedor, o torcedor precisa do Sport, e essa aliança precisa ser mais forte. Agora, não depende só, óbvio, do torcedor chegar para o clube. O clube tem que abrir as portas para ele. Não Perfeito. podemos desistir do clube, mas também não podemos ser bestas. Perfeito. Eu vou nessa toada aí do que Eric falou. Eu acho que os dirigentes que fazem o Esporte Clube do Recife precisam entender uma coisa. O clube não tem dono ainda, né? Porque, embora haja aí uma legislação que deve permitir que clubes passem a ter donos, entre aspas, a partir do ano que vem, né? Alguns clubes já estão até se mexendo para isso. O esporte ainda não tem um dono, embora muitos dirigentes pensem ser donos do esporte. O dono do esporte ainda é o seu torcedor. Então, Yuri Romão, pessoal aí da diretoria, vocês devem serviços, vocês devem satisfações ao sócio e à sócia do clube, e à torcida em geral. Porque é a torcida que vai tirar o clube dessa situação. A gente sabe que ano que vem ainda vai ser um ano dificílimo, financeiramente talvez um ano até pior do que o que foi esse ano, porque a gente vai ter que trabalhar apenas com 11 milhões de reais de cota. Então, dinheiro novo vai ter que surgir na ilha. Não sei de onde, não sei quem, mas vai ter que aparecer dinheiro novo. Porque se só aparecer isso aí, a gente não vai conseguir montar um time minimamente competitivo para subir. Então, a prioridade do ano é subir, torcedor, torcedora. Não é ganhar do Náutico, não é ganhar do Santa Cruz, não é, sei lá... A Copa do Nordeste até acho que é um campeonato legal, mas também, se não ganhar, também não é o fim do mundo. A prioridade, para mim, é tentar ir longe ao máximo possível na Copa do Brasil, tentar pelo menos passar essas duas primeiras fases da Copa do Brasil, chegar na terceira fase, porque aí você já vai ter uma cotinha melhor ali para botar no bolso. E, claro, subir para a primeira divisão em 2023. A gente tem que voltar para onde a gente estava.
Vai ser duro, vai ser difícil. Vai ser um caminho tortuoso demais. Mas se o clube entender que a torcida pode ajudar e a torcida chegar e ajudar o clube, eu acho que a gente sobe. E sobe bem. E sobe bem. Porque eu sei que tem Cruzeiro, tem Grêmio, tem Bahia, tem Vasco. Tem camisas pesadíssimas aí nessa Série B. Mas um time aguerrido como o Sport é, jogando segunda divisão, eu não vejo nenhum aí não. É tudo aí time que não é muito acostumado com esse terreno de Série B, Eric. Não sei se você concorda comigo. O Sport ele é um dos times mais fortes da competição. Se chegar, o peso de camisa conta muito nessa história. E o Sport tem uma camisa pesada ainda assim. É muito mal administrado, reconheço. Pessimamente administrado. Pessimamente. Mas o peso da camisa ainda continua lá. A camisa do Leãozinho ainda continua entortando os seus varalzinhos por aí, ainda assim. Ainda faz graça. Ainda faz uma gracinha. Mas é isso. Que bons ventos soprem para a ilha em 2022, que a gente possa reconstruir parte de tudo que foi destruído aí nessas últimas gestões trágicas que o Sport Clube do Recife teve. Eric, meu velho, muito obrigado pela sua presença aqui no Rádio Esportices. Prazer ter sempre você aqui. Já lhe desejo aqui meus votos de boas festas e ano que vem espero contar com você mais vezes aqui, viu, meu velho? Um abraço, saudações rubro-negras. Agradeço, Gustavinho. Saiba que as portas estão abertas, que os ventos sejam muito bons para o clube, para nós dois, para todos que estão nos ouvindo, porque a gente vai precisar. É isso aí. Torcedor e torcedora, estamos ficando por aqui, o Rádio Esportista está ficando por aqui. Forte abraço. Nosso carinho aqui, agradecer pela audiência durante todo o ano, né? Foi fenomenal, vocês, como sempre aí, seguindo o Esportices, né? Vocês que acompanham o nosso trabalho. E ano que vem voltaremos aí para mais uma temporada para continuar cobrindo as coisas do Leão da Ilha do Retiro. Me perdoem pela, talvez, não pontualidade de programas nesse ano. Foi um ano um pouco tumultuado aí, pessoalmente falando, mas quem sabe 2022 seja um ano aí melhor, tanto para mim quanto para o Esporte Clube do Recife. Então, quero agradecer aqui a todos vocês, tá bom? Forte abraço, pelo esporte tudo, valeu, fui. Tchau, torcedor, tchau, torcedora. Até a próxima. Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices, e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Fim de papo nesta edição do Rádio Esportices. Você sabe, aqui é o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora rubro-negra. Pelo esporte tudo. Se cuide e até o próximo programa. Tchau, torcedor, tchau, torcedora.